Olá pessoal, estou começando mais um vídeo aqui no Moda Center Santa Cruz. Vou mostrar aqui um pouco do preço a vocês. E vamos para o vídeo. Tá, gente, esse aqui tá na promoção do Atacado, tá de R$13 as camisas. Ó, tem vários, é de algodão. Ó, tudo de R$13. E tem elas estampadas também, tipo machão. Não é tão machão não, mas é regata. E aqui embaixo é 13 também? Nossa, daí já é 15. Essas daqui de gola tá de R$15, gola cola. E tão bem bonitas também. A próxima ficou mais barata. E tem outras cores dela aqui, gente. Ó, gente, o contato deles é esse daqui, deixa eu focar. Tem o WhatsApp, faz entrega em excursão. E aqui na frente tá o Instagram deles e a localização do banco deles. Gente, essas blusinhas de manga bufante. Tá bem bonitinha a vitrine, tá bem bagunçada. Tá de R$20, ela tá consertando aqui os manequins. Ó, tem ela lisa e estampada. Essa manga aqui é com babado. Esse é o passarinho. É, ó, o short. E o short tá de 28, é? 38 os shorts, gente. 38 o short e a blusa no atacado fica de R$18. Eu vou mostrar os outros modelos que tem. Ó, essa daqui tá bem bonita. A manga dela é tipo como se fosse rendada. Ó, lá em cima. Aquele peixe também tá bem arrumado. Ô moça, e a saia tá de quanto? Essa fica de 30. R$30 a amarela e 48 a rosa. E a gente também faz PMG, viu? PMG tá de R$50, né? É, de R$50. E também a gente faz pantalona também. Pantalona também desse daqui, né? Vai entrar no Instagram e começar a ver as coisas. Pronto. Aí no atacado essa daqui sai a quanto? É 50 no atacado. Ah, 50 no atacado já, né? A gente chama ótima qualidade deles. Vem com cintinho. Aí lá no Instagram ela disse que tem outras. Vocês pedem os modelos lá, eu vou pedir a ela o cartãozinho e vocês entram em contato. Instagram. Ó, gente, o Instagram dela aqui. Aí tem o número do WhatsApp. Aqui no Moda Center, moça, aqui rua. Setor Azul, Rua K, Box 2. Ó, é Setor Azul, Rua K, Box 2. Qualquer coisa vocês entrem em contato, que lá no Instagram dela tem os modelos, né? Tem. Toda Toda semana tem coleção nova. Toda semana tem coleção nova, aí vocês vejam lá. Ela disse que essa tá para sair, né, a coleção de borboletas. Estampas de borboletas e florais. Estampas de borboleta e florais. Você já fica aí ligado no Instagram dela, que ela posta novidade lá também, né? Pronto. Lá tem um link do grupo pra entrar. Pronto, e lá no Instagram tem o link do grupo do WhatsApp para vocês ficar por dentro das novidades. Aqui na área do Poeirão, esse short aqui, qualquer modelo, é R$27. Aí ele tem o cordãozinho aqui na cintura. Qualquer um é 28. E tem outros modelos lá em cima. Tem tipo estampa militar. Tem eles com zíper na perna, bem diferente esses. Ó, gente, eles aqui faz entrega na discussão. Quem não conhece o Poeirão é Calçadão Miguel Arraes. Tem a localização bem direitinho aqui do banco dele. E eles que fazem entrega, qualquer coisa vocês entram em contato. Ó, gente, esse banco tem esses conjuntos, tá bem diferente, tá de R$40. 40 com short, estampa de tucano.
Tem esse daqui, ó. A blusa tá de R$30 e a calça de 25. A calça tem elástico na perna. Tem esse macacão, tá de R$40. Ele é bem soltinho aqui, ó. Tem as calças coloridas de 25. E a regata tá de 20. São bem lindos esses. Tem ele com cropped. Cropped tá de 25. E o short de 15. Olha esse aqui com a manga bufante. Tem vários modelos. Esse macacão aqui tá lindo. Ah, não, é um conjunto. Ô moça, esse macacão fica de quanto? E o macacão aqui? R$40. Tem com cinto e sem cinto. Você tem vestidinho. R$40 também o vestidinho. E tem esses daqui que tá bem lindo. O mesmo valor. 15 o short e 25 o cropped. Ó, gente, aqui tá o contato deles, a localização do banco e eles fazem entrega na excursão também. Qualquer coisa vocês entram em contato. Tem uma variedade de estampa aqui, ó. Tem um monte bem coloridão aqui, tá? Um banco aqui de moda fitness. E esses conjuntos aqui tá de R$32, né, moça? E o top vem com bojo. Esse aqui é 38, né? Aí a calça e o top. A calça e o top por R$38. Esse aqui dá muito bom. E a calça sobe bem aqui pra barriga. Porque tem umas que quando você senta ela baixa. Mas essa não, tá um preço muito bom no conjunto. Ó, tem várias cores dele aqui. E esses daqui de cima tá de quanto, moço? R$10 a unidade desses outros aqui. Ó, gente, tá aqui a localização do banco deles. E eles fazem entrega em excursão também. Qualquer coisa você entra em contato. Essas blusas masculinas tá de R$20. Ó, pra vocês verem, tem várias estampinhas. Tem ela lisa, tem ela com estampa. Olha elas aqui na frente. Ô moça, é PMG? PMG e GG, elas têm uma ótima qualidade, pessoal. Ó, tem várias cores dela, tem o rosa, verde. Deixa eu mostrar uma aqui que tá vestida no manequim, ó. Ó, gente, aqui ele fica no setor vermelho, Rua G. Tem o WhatsApp e eles fazem entrega em excursão e também tem o Instagram deles. Gente, essas calças masculinas, qualquer um é 38, né? É, 38. Qualquer um é 38. Ó, tem várias cores de lavagem aqui. E as bermudas tá de quanto? As bermudas são de 33. A bermuda tá de 33. Ah, elas vão ser até que tamanho? Elas são de 36 a 46, mas eu tenho a moda plus que é do 46 GG a 52. Ó, gente, ele tem a moda plus, é lá do outro lado? Tem bermuda e calça. Tem bermuda e calça. Ó, gente, nesses modelos aí ele tem a numeração maior também. Tu tem o cartãozinho? Mais informações e enviamos por excursão também. Pronto, gente. Qualquer coisa, vocês quiserem entrar em contato, tem o Instagram deles. Eles enviam por excursão. O contato aqui em cima. É o WhatsApp? É o WhatsApp. É o WhatsApp, gente. Qualquer coisa, vocês ligam. Aqui no banco de Raquel. É Charme da Menina, a marca dela. Aí fica quanto o conjunto aqui com o top e a saia? A atacado tá de R$30. E unidade? 34. Ó, gente, aí tem macaquito. E o macaquito tá de quanto? 28 varejo e 24 atacado. Tem os vestidinhos aqui. E essas calcinhas em alfaiataria tá quanto?
R$ 35. Tem essa. E essa aqui? 18 no atacado e 20 no varejo, né? Tem um cropped com a saia longa, gente, e a saia é com fendas. E as blusinhas viscosas, tá de quanto? Ô, gente, R$ 14 no atacado e 16 varejo. Tem vários modelos. Pronto, gente, ela tem um box no setor vermelho, Rua K, box 7. E o que eu estou é Rua C, box 62, 64, também no setor vermelho. Ela faz entrega nas excursões, tem o WhatsApp aqui. E aqui é o charme da menina, que também tem o Instagram. Aí, novidade, vocês postam lá no Instagram, né? Pronto, qualquer coisa vocês entram em contato. Gente, essas saias aqui no atacado tá de R$ 20. Tem essa mais curta de 17. Ó, tem ela com cinto também de 20. Essa daqui maior tá de 25. Ô, moça, aí unidade sai a quanto? 30 reais. Ó, lá em cima tem outras, ó, de 20 reais a sainha. E as de 20 no varejo. Ah, tem ali a plaquinha, eu não vi. 25 no varejo. A partir de 4 peças que sai a 20 reais. Ó, você tá aqui o cartão, o contato deles, qualquer coisa no setor vermelho, Rua K. Desse banco aqui, promoção, qualquer blusa é R$ 6. Ó, tem vários modelinhos. Lá em cima que tem, ó. Qualquer um é 6. Tem várias estampas. Elas são tamanho único, moça? Veste até o 42. Olha elas aqui vestidas num tamanho maior. Ó, tem aqui embaixo outras estampas também, ó. Tem muita estampa. Tem muita, gente. Ó, aqui não dá nem pra mostrar direito, ó. Tem assim, ó. Com R$ 6 já sai vestido, né? É, vez vestido 38, a mais magrinha, mais gordinha, ó. Pronto. Na magrinha vai ficar assim, É. e na gordinha vai ficar esticadinha. É, na gordinha vai ficar um pouquinho mais esticado, mas veste também. Olha, aí o teu contato é esse que tá aqui? O contato é esse que tá no manequim? É? Ó, gente, tá aqui, tá o contato dela. Também aqui no setor do calçadão. Tem bem direitinho a localização, ó. Deixa eu focar. Qualquer coisa vocês entrem em contato, que é R$ 6 a unidade. Muito bom. Olha, aí tu faz entrega nas excursões. Ó, gente, essa daqui como tá bem linda. Ó, só R$ 6. Qual? Aqui? Essa. Ó, gente. Tá bem lindo. Esse short aqui tá de R$ 15 a unidade. É preço de atacado? Preço de atacado. E aqui é 10, né? E esse daqui é de R$ 10. Ó, tem bolso. E os femininos aqui tá de quanto? 10 também? Ó, gente, R$ 10 também aqui os femininos. Tem várias cores. E a calça, moça? Ó, gente, as calças também ficam de R$ 10. Tem outras cores aqui do short e aqui também. Ó, gente, aqui tá o contato dela no setor verde e esses números que tá arriscado aqui parou de funcionar. Aí tem os outros aqui que tem o WhatsApp e qualquer coisa vocês ligam. Desses vestidinhos tá 18, né, moça? Tá de R$ 18. Eles têm um elásticozinho aqui e o babadinho na manga. Esse também é 18? 18. Ó, tem eles assim, esse tá bem lindinho, ó.
Tudo de R$18. E os infantil? Ó, você tem o infantil, short e blusa tá R$16. Tem o macacão e também tem vestido. Ó, gente, a partir de 20 peças eles fazem entrega nas excursões. Aqui é no calçadão, tem a localização do banco direitinho e tem o contato. Esse conjuntinho aqui tá de R$20, mas ela faz 19. O short é 10 e a blusinha é 10. Ó, gente, tem essas cores assim. Eles vendem separado também, ó. Tem várias cores do short, ó. Tem esse rosa. Na foto no... Ó, gente, tá aqui a localização do banco deles. Tem o contato. Vocês, qualquer coisa, entrem em contato que eles mandam uma foto. Que aí tá na modelo, fica melhor de vocês verem como é. E tem várias cores deles. Vale!